Olá, estudantes. Vamos ao cálculo de combinatória, né? O cálculo de combinatória, temos em ter em mente que existem várias possibilidades de você efetuar esse cálculo. Só que às vezes é melhor você fazê-lo pelo princípio fundamental da contagem, às vezes é melhor fazer por arranjo, às vezes por permutação, por combinação, né? Então, de acordo com o conteúdo que você vai absorvendo, ao ver uma questão, você vai saber escolher o assunto, ok? Então vamos que vamos aqui para frente. Princípio da contagem, os princípios da contagem. Primeiro, os elementos de um conjunto finito, né? A gente pode pensar, a gente não tem como contar coisas infinitas, ele tem que ser finitos. A gente pode agrupá-lo, né, de várias formas e utilizar vários critérios. E o objetivo do cálculo da combinatória é justamente de quantas maneiras diferentes podemos formar esses vários tipos de agrupamento, né? É importante salientar que os processos de contagem baseiam-se em dois princípios fundamentais que nós vamos estudar agora. Quais são os princípios fundamentais? É o princípio aditivo da contagem e o princípio multiplicativo da contagem, certo? Vamos que vamos. Primeiro, princípio aditivo. No princípio aditivo, nós vamos considerar a seguinte problemática para a gente entender ele. Suponhamos que para se deslocar de casa até o trabalho, uma pessoa faça o seguinte escolha. Ela pode ir de automóvel, o automóvel 1 ou então 2. Ela pode ir linhas de ônibus. Tem 3 ônibus que ela pode pegar, ônibus 1, 2 e 3. E de metrô, certo? Agora vamos pensar logicamente. Que pensar logicamente? Existe a possibilidade de um estudante, de uma pessoa, ou qualquer que seja, ir para seu trabalho de ônibus e de carro ao mesmo tempo? Não. Ou ele vai de ônibus, ou ele vai de carro, ou ele vai de metrô. Então ele só pode escolher uma possibilidade. Então aqui fica subtendido esse cognitivo aqui, ó. Ou ele vai de automóvel, ou ele vai de ônibus, ou vai de metrô. Então, fica subentendido esse ou. Quando ficar subentendido esse ou, nós vamos utilizar o princípio aditivo da contagem. Significa que a gente vai somar, ok? Então, vamos lá. Ó. De quantas maneiras diferentes ele vai poder? A hipótese, ó, ele pode ir de automóvel, ou ônibus, ou metrô. As opções: 2 automóveis, 3 ônibus e 1 metrô. Então, tem 2 possibilidades para automóvel, 3 possibilidades para ônibus e 1 para metrô. Então, como é ou, é só você somar, né? Então, fica 2 mais 3 mais 1, que é 6 maneiras diferentes. Essa é a ideia do princípio aditivo da contagem, ok? Muito importante você saber o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, tá bom? Quando tiver em um texto, em uma questão, um questionário, qualquer coisa que dê uma possibilidade ou outra, você tem que somar, certo? Então, suponhamos que existem 2 hipóteses para ocorrer um evento. Se houver N opções para a primeira hipótese e N opções para a segunda hipótese, o evento pode ocorrer de N mais N, tá bom? De maneiras diferentes. Isso quando for o princípio aditivo, ok? Foi o que a gente viu no exemplo. Esse princípio pode ocorrer com mais eventos, né? Pode ter 3, 4, 5, 10, não importa. Nós fizemos um exemplo com 3, indo de carro, de ônibus ou metrô. E o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo, vamos considerar o seguinte problema. Assim, ó,
Suponhamos que um estudante pretenda escolher um conjunto, tênis, calça e camiseta, para ir à escola, e que ele tenha como alternativa 2 pares de tênis, 4 calças jeans e 3 camisetas. Vamos à lógica, tá? Esse conteúdo é lógico. Tem como um estudante pegar seu par de tênis e calçar os 4 tênis? No caso, como é um par, né? Um tênis de um pé, no pé esquerdo e outro no pé direito. Tem como? Não. Ele vai usar ou um ou o outro, né? Do mesmo jeito a calça. Ele não tem como usar 4 calças. Ah, professor, pode botar uma por cima da outra. Na lógica, não é isso. Você tem que pensar. Ou ele usa o jeans 1, o jeans 2, o jeans 3 ou 4. Do mesmo jeito, ou a camiseta 1, ou a 2, ou a 3, certo? Só que é o seguinte, vamos pensar agora o seguinte. O tênis, ele vai para a escola só de tênis? Ele não pode ir só de tênis, senão ele ia nu, porque ele não ia com calça nem com camiseta. Ele pode ir só com a camiseta? Não, que ia estar mostrando as suas partes íntimas e de pé descalço. Ele tem que ir obrigatoriamente com o tênis, com calça e com a camiseta. Quando tiver subtendido ele tem que ir com tênis, e a calça e a camiseta, os 3. Então é como se ele pegasse um de cada. Então, como é I, é o princípio multiplicativo da contagem. Vai ser o quê? O vezes, ok? Então, de quantas maneiras diferentes ele pode ir? Quais são as etapas? O tênis, e o jeans e a camiseta. Logo, vamos ter as opções 2 tênis, 4 jeans e 3 camisetas. Então aqui eu tenho 2 possibilidades, 4 possibilidades e 3 possibilidades. Como é I, princípio multiplicativo, eu vou fazer o quê? A multiplicação desses fatores. 2 vezes 4 vezes 3, que vai ser quanto? 24 maneiras diferentes dele ir à escola, tá bom? Então é como se fosse assim, ó. Aqui a gente chama de árvore das possibilidades. Se ele pegar um jeans, o tênis 1, se ele pegar o tênis 1, ele tem 4 possibilidades de jeans e 3 possibilidades de camisetas. Então aqui, ó, são todas as possibilidades ele com o tênis 1. Do mesmo jeito que eu posso fazer tudo isso aqui trocando só, em vez de colocar o T1, eu colocar o T2. Né? Então, quantas possibilidades eu vou ter? Se a gente for aqui no tênis 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 possibilidades. Só que 12 para o tênis 1, 12 para o tênis 2. 12 mais 12 é 24. Que é justamente o cálculo que a gente fez. Que a gente não precisa construir essa árvore, tá? Então, o princípio multiplicativo da contagem, o seu texto, né, fica assim. Suponhamos que um evento se componha de 2 etapas independentes. Se a primeira etapa pode ocorrer de N maneiras e a segunda de N maneiras, então o evento pode ocorrer N vezes o N, de maneira diferente. Só que isso pode ocorrer para 3, 4, infinitas possibilidades aí, tá? Depende das questões. Então, ó, o que é que eu tenho do princípio da contagem? O princípio aditivo e multiplicativo são base para resoluções de problemas de cálculo combinatório. Por que ele é a base? Porque essa ideia do I e do OU vai mexer com todo tipo de questão que você imaginar, tá? Então, o OU ele vai ser associado à adição e o I, a conjunção I, a multiplicação, tá bom? Então, vamos agora a mais exemplos.
A cantina do meu colégio vende 4 tipos de salgado, 5 tipos de marca de refrigerante. De quantas formas distintas podemos escolher um lanche, um salgado e um refrigerante? Ele só pode escolher um salgado e um refrigerante. Ele não vai... Vamos à lógica. Ó. Se a gente usa o i ou o ou. O texto ele diz aqui, ó, de quantas maneiras distintas pode escolher um lanche. Como é que é um lanche? Um lanche é um salgado e um refrigerante. Então ele vai escolher um salgado, as 2 etapas. Ó. Primeira etapa, escolher o salgado e a segunda etapa, escolher o refrigerante. Quantos salgados eu tenho? 4 opções. Na i, quantos refrigerantes eu tenho? 5. Então 4 vezes 5 vai ser quanto? 20. Pelo princípio multiplicativo da contagem. Então, ele vai ter 20 maneiras diferentes de escolher o seu lanche, tá bom? Mais um exemplo. Assim, ó. Uma igreja tem 4 portas. Quando vai lá, Marisa sempre entra por uma porta e sai por outra. Ó, e sai por outra. O i. De quantas maneiras, de quantas formas diferentes ela pode fazer isso? Aí vai ser a mesma ideia. Ó. Primeira etapa é a entrada e segunda etapa a saída. Quando ela chega, ela tem quantas portas? 4. Então vai ter 4 opções. Só que ela entrou, ela não sai pela que ela entrou. Então agora só tem 3 portas, né? Porque ela vai sair por outra. Então aqui eu vou ter 3 opções. Como é o i, 4 vezes 3 vai ser quanto? 12 maneiras diferentes. Tá bom? Professor, e esse exemplo aqui, ó? Aqui é o exemplo numérico, tá? Utilizando apenas os algarismos 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, quantos números podemos ser formados de 3 ou 4 algarismos? Ó, primeiro com 3 algarismos, tá? Com 3 algarismos, o evento vai ser assim, ó. Primeira hipótese, ou segunda hipótese. Observe o seguinte, ó, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Ele quer que utilize esses números, né? Ele quer com 4 ou, né? Ou, então vou somar, certo? Então vamos imaginar assim, ó. Né? 3 algarismos, 1, 2, 3. Né? 4 algarismos? 1, 2, 3, 4. Ele diz assim, ó, utilizando apenas os algarismos 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, se ele não diz nada, significa o quê? Que eu vou poder repetir esses valores. Então, quantos números eu tenho? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou ter, ó, quantos números eu tenho para o primeiro dígito? Eu posso escolher 7 dígitos, é 7. E para o segundo dígito, 7 de novo. E para o terceiro dígito, 7 também. Por que é 7, 7, 7? Porque ele não diz nada. Se ele não diz nada, significa que eu posso repetir, tá bom? Então fica 7 vezes 7 vezes 7. Só que 7 vezes 7 vezes 7 vai ser 343. E no caso aqui, ó, com 4 dígitos, vai ser a mesma coisa. Quantos dígitos eu posso utilizar aqui na primeira posição? 7. Depois 7, depois 7, depois 7. Quanto é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7? No caso vai ser 7 vezes 7 é 49. Vezes 7 vai ser 343. Vezes 7 vai ser 2.401. Agora é só somar esses dois valores. Quando eu somo esses 2 valores, eu vou ter 2.744. Eu somo. Por que é que eu somo esse valor com esse? Porque ele diz aqui o mais, o ou, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer agora de forma mais... Aqui eu fiz de forma bem direta, certo? Então vamos fazer de forma mais simplificada. Simplificada não, analítica, né?
utilizando os 3 algarismos, eu tenho o primeiro de algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo. No caso é 7 opções, 7 opções, 7 opções. Pelo princípio multiplicativo da contagem, né? 7 vezes 7 vezes 7, 343. Isso são os que têm 3 algarismos. Só que eu também posso fazer os que têm 4 algarismos, que seria primeira posição, segundo algarismo, terceiro e quarto. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Que no caso é quanto? 2.401, né? No caso, a gente vai ter que somar os dois, porque é com 3 algarismos ou 4 algarismos, que dá 2.744, tá? Vamos a mais um exemplo, para a gente terminar. Utilizando apenas os algarismos 1, 2, 4, 5, 7 e 9, quantos números naturais maiores que 7.000 e de 4 algarismos distintos? Olha, 4 algarismos distintos. 1, 2, 3, 4. Tem que ser maior do que 7.000. 4 algarismos. Aqui é como se fosse, se eu botar algum número aqui, 1, 2, 4, 5, aqui eu tenho um número 1.245. Por isso é que eu coloco 4 tracinhos. Só que aqui ele tem que ser maior que 7.000. Se é maior que 7.000, vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui na primeira posição, quais são os números que tem que ser maior, que pode ser maior que 7.000? Eu tenho 1, 2, 4, 5, 7, 9. Ou é o 7 ou o 9. Então eu tenho duas possibilidades, duas opções. No total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, se eu escolher um deles, se eu botar o 7, aí eu boto o 7 aqui. Aí agora ficou os outros. Nos outros eu posso escolher qualquer dígito. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Por que eu coloco 5? Porque tem que ser distinto. Eu não posso repetir. Ele diz que tem que ser distinto. Então, se eu colocar o 4, aí eu vou lá e tiro o 4. Quantas possibilidades eu tenho agora para cá? Para o terceiro dígito. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Então, eu escolho um deles. Vou botar o 5. Eu tiro o 5. E para finalizar, só mais 3 possibilidades, que é 1, 2 ou 9. Você escolheu 9. Então, embaixo não são as possibilidades, né? As opções. Então, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 4 é 40. Vezes 3, 120 possibilidades ou opções de formar um algarismo distinto com esses dígitos maiores que 7.000, tá bom? Então vamos aqui, Primeira etapa, um algarismo, 2, 3 e 4. Na primeiro algarismo só tenho duas opções, que é o 7 ou 9, depois eu tenho 5, 4 e 3. Pelo princípio multiplicativo da contagem, né? Eu vou ter 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é 120. Tá bom, pessoal? Pois é isso. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima aula e tchau, tchau.